sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição do Ozoncast, que é o podcast de ozonioterapia. Esta vez aqui direto do CIOSP, que é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, o maior congresso de odontologia do mundo. E tá bem movimentado, diga-se de passagem, hein? E aqui, o que nós temos aqui? Todas as novidades, tecnologias, tudo do que é novo que está relacionado aí ao mercado da odontologia e também hoje, claro, muito forte aqui a harmonização facial, que é algo que entrou para ficar nessa área. Com certeza. E não vai embora nunca mais. Não vai embora. E eu tenho a honra hoje de estar aqui com um convidado muito especial, que é o Dr. Rafael Ferreira. Obrigado. Que além de farmacêutico, ele é dentista, doutor, tá aqui o currículo dele, né? Mestre e doutor aí em medicina molecular e com uma vasta experiência em ambas as áreas, em harmonização facial e também em ozonioterapia. E hoje a gente trouxe um tema muito legal aqui, que é uma tendência aqui na harmonização facial, que é a associação do laser subdérmico e ozônio, associando técnicas para melhorar resultados. Porque quem interessa realmente é o paciente e o resultado, não importa, né? E o aumento de segurança, aumento de eficácia. Então, queria agradecer por poder participar de mais uma edição, de estar com toda a galera aí em casa, trazendo esse tema para vocês, que eu sei que gera muita dúvida, que gera incerteza e insegurança, mas eu consegui mergulhar no universo do subdérmico por já trabalhar com laser e eu me senti seguro porque eu tinha o ozônio como sendo um coringa aí no meio da história, tanto para assegurar resultados, evitar complicações, problemas. Ele, assim, me auxilia no antes, durante, depois. Não deixamos de fazer a ozonioterapia, muito pelo contrário, estamos mantendo ela em associação com as outras técnicas. Muito legal. Mas para quem está acompanhando a gente aqui, muita gente ainda não sabe o que é, né, a tecnologia do laser subdérmico. Explica assim rapidamente para a gente depois explicar como que o ozônio entra, né, com essa tecnologia, se eles são compatíveis. Trouxe até uma apresentação aqui para o pessoal, Lê, pelo seguinte: os conceitos de trabalhar com energia e trabalhar com a fotônica já estão dentro da odontologia e das outras áreas da estética como um todo. Então, toda vez que eu tenho um tipo específico de energia, eu espero uma resposta dos tecidos biológicos. Só que o que é legal quando a gente pensa nas energias específicas? Seja, por exemplo, uma energia sonora, que nem a gente já tem no ultrassom, da fotônica, que são as luminosas, que é o que a gente tem no laser. São energias que seguem parâmetros físicos. Então, assim, não tem o que se inventar. É lei da física. Então é uma constância. Isso é muito bom para o nosso universo clínico porque ele traz reprodutibilidade, previsibilidade. Só que o que aconteceu? Parâmetros clínicos, que são fixos em tese, foram meio que esquecidos aí no meio da história. Por quê? Mudou por completo a nossa forma de tratar. Quando a gente pensava nessa questão aqui de espectro, qual era a cor seletiva para cada comprimento de onda, para cada cromóforo, a gente estava trabalhando com a luz sendo entregue na superfície da pele. Certo. É esse laser comum que as pessoas utilizam clinicamente, certo? É um outro tipo de laser. Um outro tipo. Você pega o laser de clareamento, é superfície dental. Os outros lasers da ROF mesmo, laser amba, laser vermelho, WILIB, são todos lasers superficiais, então eles adentravam camada cutânea dentro para atingir o cromóforo e dependendo do comprimento de onda, ia mais profundo ou ficava mais superficial. Só que agora a gente tirou a pele no meio da história. Eu estou colocando direto no tecido já a energia. E isso pode gerar alguns outros mecanismos de ação. E, inclusive, a gente perde uma das coisas que era o mais seguro de se trabalhar com laser. Por que o laser vermelho responde só para quem é laser vermelho? Por que o azul, o comprimento de onda azul, responde só para um tipo e não responde para outro tipo de cromóforo? Ele vai dar seletividade para vocês. Então, o fóton, ele trabalha buscando, pessoal, um esquema chave e fechadura. Ele vai achar o cromóforo dele aí no meio da história.
ele vai querer interagir única e exclusivamente ou preferencialmente com esse cromóforo, ou seja, existe uma certa seletividade. Agora, se eu tirar a seletividade, quem me garante aonde que vai trabalhar esse fóton? Ou se o meu esquema não for mais assim, seguindo parâmetros de uma lei da física como um todo? A seletividade, ela se dá por um comprimento de onda específico. Certo. Então, quem responde para A não responde para B, quem responde para B não responde para C. E eu tenho como tentar trabalhar de forma indireta. Por quê? Vamos supor que o meu comprimento de onda é seletivo para água. Que bom que a gente só não é 70% de água, né? Então você acha que a seletividade está sendo feita? Então esse foi um primeiro problema que entrou dentro da nossa área. Porque os comprimentos de onda que estavam sendo utilizados com essa finalidade, eles tinham afinidade por água. E, inclusive, eu vou citar o nome não porque é uma patente, é de onde veio. O endolaser, ele veio de endovascular. Então, ele era uma metodologia onde a fibra flexível era introduzida dentro do sistema vascular para promover uma fotoesclerose. Então, você queimava realmente esse vazio, porque dentro do vazio tinha água. Você gerava muita potência com o cromóforo água, hiperaquecimento. Aquele laser que os vasculares utilizam, né? Mas foi esse mesmo que começou a adentrar a estética. Certo. O que eles começaram a ver? Tá, o vascular usa para fazer a secagem do vasinho. Nossa, a pele parece que fica bonita. Nossa, tem uma redução de medidas. Vamos tentar ampliar as atuações disso? E começou na plástica, na cirurgia, só que a gente começou a ver alguns outros problemas. Lesão não seletiva, é térmica. Mais fibrose, mais aderência, mais lise irregular dos adipócitos da região que recebeu calor, só que na lipo, eu lipoaspirava. E agora que a gente não faz a lipoaspiração, vai deixar tudo esse material lisado. Aonde? E é risco, né? Então, os parâmetros clínicos, eles mudaram, porque o laser ele chegava pensando nessa questão de profundidade pelo comprimento de onda. A gente trabalhava sempre pensando na entrega perpendicular para que essa linha sofresse menor taxa de reflexão. Só que isso não existe mais. Eu estou pegando minha cânula e já colocando lá. Dentro do tecido, né? E sem seletividade em alguns casos. Então aí que começaram os grandes problemas e o porquê do ozônio ser um coringão no meio dessa história. E só para a gente falar um pouquinho mais do laser, para quem ainda não está familiarizado, ou, enfim, está buscando conhecer, quais são as indicações clínicas para o laser subdérmico? O laser subdérmico, ele é tanto indutor de neocolagênese, principalmente nos tecidos mais superficiais. Se você vai para os tecidos mais profundos, eu posso ter redução de medidas, fazer uma indução lipolítica, instalar uma apoptose, perder massa como um todo. Isso gera um efeito tightening, dá aquele perfil filmador. Então, se inflama, faz neocolagênese, faz lift, faz rejuvenescimento. Se tira volume, nossa, por uma papada é muito bom. Sim. Só que eu quero ter tudo isso com resultados positivos sem ter o risco de outras estruturas serem comprometidas. Por quê? Tá, tô fazendo aqui então um esvaziamento da região da bochecha, mas o nosso nervo facial tá passando lá. A proeminência do nosso mentoniano tá emergindo lá. E ainda mais que existem as particularidades anatômicas que têm que ser respeitadas, né? E você não tem certeza disso onde está na flutuação do paciente. E se você só hiperaquece, então tem paciente que estava tendo problema de parestesia, denervação, não sabia exatamente qual que era o total de energia que se colocava e o processo inflamatório, por não ter aspiração, ficava muito abrupto, gerava lesão vesiculobolhosa, estourava. Você já está falando, já está justamente falando o que eu ia perguntar agora. Quais são essas complicações, né, que podem ocorrer na prática? Justamente um pouco pela seletividade e um pouco realmente pela característica da aplicação ser invasiva e ter outros tecidos muito próximos. E lembrar que não adianta eu colocar muita lesão. Eu não
vou tirar o material degradado lá do meio. Isso começou a gerar problemáticas enormes. Primeiro, dano térmico, já é sabido disso. Ele é preferencial para a formação do colágeno do tipo 3, profibrótico. E nem sempre, se eu não controlo a inflamação, o nosso corpo consegue, com as metaloproteinases, falar, chega de ser 3, agora vira 1, colágeno bom de preenchimento. É isso que eu quero. Você não pode mandar fazer uma mensagem. Não, apesar que o ozônio ajuda nessa, viu? Com ele certeza. modula um pouquinho aí o processo para ele falar, ó, senhor 3, você fica aí de boa na sua vida, porque eu quero 1 para dar volume, sustentação, hidratação, resistência. E a gente tem uma versatilidade tão grande, porque aqui a gente vai falar mais focado, por exemplo, no facial, por conta do congresso, mas pele, o corpo inteiro tem. Tecido adipostário, o corpo inteiro tem. Então, a técnica, ela se amplia. A gente observa que, por exemplo, aqui tem um modelo anatômico sendo utilizado. Ó. Então, essa luz que a gente observa é uma luz guia. Tá? No laser não precisa nem, na verdade, estar ligado para eu conseguir ver essa luz guia. Sim, é mais para fins didáticos. Sim, e até clínico. Até clínico, né? Porque como você está trabalhando com a cânula, daí você sabe aonde você está entregando energia. Entendi. Então ela acaba sendo um orientador para você. Só que se a gente pega a estrutura facial, e lembrando que já que ele trabalha reduzindo gordura, tem gordura que eu não quero tirar. Tem gordura que eu preciso preservar. Então se a gente pega nesse exemplo aqui de face, repara a região temporal. Está marcado com menor número de passadas do que uma região da bochecha. Sim, que é onde a gente não quer. Aqui eu quero redução de medidas. Sim. Aqui eu não preciso, eu quero só um efeito firmador, Quero só sem marcar. redução. Aqui eu quero marcar, lá eu quero outro tipo de efeito. E essa é a versatilidade. E por que eu gostei tanto da técnica? Porque é o clínico que vai decidir como trabalhar com isso, só que eu optei seguir as leis da física. Pegar pelo menos um comprimento de onda que não seja tão seletivo só para água, que foque os lipídios preferencialmente. Então eu trabalho num comprimento de 1210 nanômetros. Ele não gera um efeito térmico, é fotoacústico. Então a gente tem uma mobilização, e isso que vai fazer a ruptura e esvaziamento do nosso adipócito. E a gente, sem querer, acabou descobrindo vários outros benefícios disso. Porque a fotoacústica acorda o nosso sistema de células-tronco, mesenquimal, estromal. Quando a gente fala de célula-tronco, pensa, você já está com sinalização de neocolagênese. Se você tem célula-tronco acordando para redensificar essa região, é tudo de bom. Com certeza, e são técnicas também que são, de certa forma, você não está colocando um agente estranho no organismo, né? São técnicas regenerativas, técnicas onde você está mobilizando, usando o próprio sistema, né? Criando novas condições para que ocorra essa mudança. Então, é uma não fotobiomodulação tem por isso. o problema da rejeição, Não. né? O problema, outras questões que podem ocorrer com substâncias alheias, né, ao nosso organismo. Olha, né? desde que eu comecei a trabalhar com ozônio, eu falei que, pessoal, como eu gosto de dormir. E com ozonioterapia eu durmo em paz. Por quê? Tem alergia ao ozônio? Não. Seu corpo faz ozônio, tá? Para com isso. Ai, mas passei mal do ozônio. Fizeram errada a técnica, não foi o ozônio o problema. Luz. Não tem alergia à luz. É isso que eu digo, não tem, né? Então você pega um sinergismo positivo de bioestímulos, de elemento que o corpo não tem como rejeitar, não tem como dizer que eu vou ter um processo problemático desde que a técnica seja bem conduzida e não exista a falha humana, e o ozônio ele vem como cerejinha do bolo. Por quê? Eu tenho trauma, lesão inicial, só que o ozônio, e isso que eu gosto sempre de explicar bem direitinho, porque a curva dele de dose e efeito não é a janela terapêutica de qualquer fármaco padrão. A gente trabalha em hormese, então a gente tem que lembrar que é uma terapia pró-oxidativa, a gente irrita controladamente. Só que mudou a concentração, mudou a via de administração, mudou o tecido, é como se fosse outro fármaco. Muda, né, a resposta. Total. São respostas diferentes a estímulos diferentes.
E isso potencializa, porque se você pensar que onde eu quero poucas passagens, eu posso pegar o ozônio na condição de desenvolvimento de tecido, então baixa concentração para fazer ou neocolagênese ou adipogênese. E aonde eu quero remover, eu posso entrar com ele numa condição tanto lipolítica, nos tecidos mais delicados, ou até mesmo para instalar uma apoptose. Então ele vira assim um potencializador de resultados e segurança, porque esse paciente, antes de ir embora, ele faz o seu otológico para a gente fazer aquele nosso semissistêmico de modulação de processo inflamatório, não inchar, não ficar com agudização, não ter dor, desconforto. É maravilhoso, né? E porque então vamos entender essa associação. Você fez, digamos que você usa no caso de para prevenir. Hoje na tua rotina clínica, você faz os procedimentos de endolaser e associa já diretamente o ozônio para evitar essas complicações. Tem parte que é para evitar e tem parte que é para potencializar. Então vamos supor, fiz a abordagem local. Certo. A minha abordagem local é a potencialização. Então, vou trabalhar com Regenera mais o ozônio na região que foi tratada. Uso a sistêmica ou a semissistêmica, que eu chamo autológica, né? Porque eles não defendem como sistêmica, para modulação inflamatória. Então, daí já é prevenção. Acelerar o processo de recuperação e tudo. Por isso que eu disse, é antes, é durante e depois. E se acontecer alguma coisa, pelo menos eu tenho alguém que me controla a inflamação, me dificulta a formação de fibrose, eu modulo todo o organismo da pessoa, né? Então o ozônio... Porque essa modulação inflamatória do ozônio, ela é super importante, porque até a gente tem que lembrar daquele estudo que justamente o ozônio, ele faz essa modulação de fibroblastos, né? Então, tanto eles ativados quanto não ativados, você vai conseguir ter essa modulação, que é diferente de fazer anti-inflamação. Ele não é uma cascata inibitória que se diz, a menos que você coloque numa dose muito alta, que ele vai se comportar como sendo um corticoide até, mas com mais lesão de tecido do que por desligar as caspases por completo. Ele pode desligar um pouquinho, claro. Numa via sistêmica ele pode fazer um pouquinho de função AS-like, deixar aquela coisa popular do sangue mais fininho. Pode, mas cortar não é nem a ideia dele, né? Não é a ideia dele, com certeza. E como a ozonioterapia, então, ela pode ser indicada ou utilizada nesses casos de intercorrências, na verdade de complicações, né? Que intercorrências seriam esperadas. Como você pode utilizar, não só no caso, claro, a gente está falando dos lasers, mas tem outros diversos tipos de procedimentos, né? Harmonização, inclusive, que tem aparecido muitas intercorrências hoje, né, na prática aí. Tem. E olha, infelizmente, diferente de uma plástica convencional, que eu posso às vezes lançar mão de bag, como é que eu vou enfiar a cabeça da pessoa dentro da bag? Porque o ozônio a gente não pode respirar, né, galera? Então, para lavagem, defistulação, desenvolvimento do tecido, modulação inflamatória, preciso de reptilização, porque fez uma ulceração, entra o óleo, dependendo do nível de intensidade que eu preciso modular, inclusive, a gente tem a opção de utilizar o PRP, e o ozônio, ele é um potencializador do sistema plaquetário. Então daí eu consigo dar aquele up na recuperação toda, controlando o séptico, porque muitas dessas podem contaminar e ficar purulentas. Então eu venho com as lavagens antissépticas para a gente ter descontaminação de loja. Aí a gente vai pegando essa versatilidade do ozônio e, claro, dependendo do que for, sempre via complementar sistêmica. Porque não adianta eu querer tratar o local com o resto do corpo tudo desequilibrado. Não é só, né, que complicação, que paciente tem essa complicação. Qual é a condição desse paciente? Aliás, ela já devia ter sido avaliada antes, né? Sim. Mas muitos casos, eu percebo que deve ser o teu caso também, que os profissionais que trabalham aí com ozônio, eles acabam recebendo esses pacientes de complicação, justamente porque o outro profissional já não tem mais recurso, e aí ele encaminha, né, pedindo ajuda, enfim, e é claro, é nossa obrigação sempre, eu acho, ajudar, nunca julgar, né,
Enfim, e aí naquele momento já é, não que tarde, mas você já não tem mais a oportunidade de fazer a avaliação, né? Você tem que recorrer à emergência, no caso. Você tenta amenizar o problema, mas não tem às vezes como você zerar. Fez essa ulceração grande, vamos tentar deixar uma cicatriz menos inestética, mas vai ficar uma cicatriz. Com certeza. Então, quem já tem isso tudo em associação, já sai na frente. Não é porque eu tô aqui dentro, tá, pessoal? Quem é meu aluno aí do outro lado sabe disso. Eu falo que hoje o primeiro equipamento que vocês têm que comprar, para quem é do mundo da harmonização, da estética, é um equipamento gerador de ozônio. Por quê? Você faz tudo. Inclusive quando dá problema. E deixa que ele compre os outros equipamentos para você. Daí você vai integralizando com laser, com outras técnicas, recursos injetáveis. Mas é o básico, né? É o básico. E nos casos de necrose, qual é o papel do ozônio? Explica um pouquinho para o pessoal, porque hoje a principal complicação, claro, ela é necrose, né? E qual seria o papel do ozônio? Ele substitui outras técnicas? Qual seria hoje a indicação? Como você faria a indicação nesses casos de necrose? A grande vantagem que a gente tem dele em relação a algumas metodologias tradicionais, claro, não vou dizer que ele é melhor que uma hiperbárica, não é nem a proposta e ideia, tá, pessoal? Mas em tecidos superficiais a gente vê uma resposta muito boa. Então saiu uma publicação espanhola, inclusive, onde eles fizeram comparação, era lesão superficial, era pé diabético, então eles pegaram só bega ozonizada, só hiperbárica e hiperbárica mais bega ozonizada. Obviamente, o melhor grupo de resultado foi no grupo associação, mas não deu diferença estatística entre a beg e a hiperbárica. Nesse caso que é ferida superficial, tá, pessoal? O ideal, trabalha como é a proposta, integrativa e complementar, associa. A gente na hipóxia tem um problema muito grande da agonia circulatória. Se a gente lembrar que seja via óleo, seja via ozônio, bem, o ozônio é uma mistura de oxigênio e ozônio. Então, se você infiltrar isso no tecido, você já está pelo menos dando oxigênio para esse tecido. E um dos sinalizadores que ele estimula bastante, seja nesse infiltrado, seja via óleo ozonizado, é o VEGF. Então, o fator de crescimento vascular endotelial vai ser importantíssimo. A gente tem testes mostrando como tem uma melhor aderência em casos cirúrgicos, onde eu tenho retalhos, uma reperfusão maior. E não adianta, eu vou pro meu estético, né? Eu olho aqueles ratinhos tudo, pessoal, pego o retalho de um, retalho do outro, fez lesão aqui, fez lesão lá. Estamos falando de VEGF. Pro cabelo também é ótimo. E daí eu observo uma coisa que nem está nos estudos. Todos os ratinhos que foram tratados do lado do ozônio ou do óleo ozonizado tiveram uma repilação muito mais rápida. Sabe que às vezes, não sei se você já teve na tua clínica, mas esse é o efeito colateral, entre aspas, às vezes do ozônio, né? Alguns homens, principalmente calvos ou etc., às vezes, é que assim, uma coisa é você dizer que vai indicar para isso, outra coisa é dizer que isso aconteceu, né? Então o problema às vezes é que a técnica do ozônio é tão boa que porque aconteceu para um esse efeito colateral, não necessariamente vai acontecer para o outro, porque sim, a causa de um não é a mesma causa do outro. Mas é algo que sim, pode acontecer, né? Sim. Um efeito, e isso está provado, inclusive, nesses estudos de animais. E a gente tem essa lógica bioquímica justamente porque sabemos que estimula o fator de crescimento. Eu sou uma aluna de Fortaleza, ela ganhou 2 prêmios. Ela trabalha com tricologia. Ela falou: Rafa, eu parei de chamar meu tratamento de tricologia. Mas por que você não está tratando mais de cabelo? Porque eu faço ozonioterapia capilar. Então, eu tirei algumas das técnicas tradicionais, alguns dos extratos, substituí pelas infusões de ozônio, pelo óleo. E eu estou tendo um resultado que eu não tinha antes. Então, e ela ganhou 2 prêmios. Um internacional, inclusive, mostrando essa viabilidade de tratamento e o resultado perto das técnicas convencionais. Porque quando a gente fala de tricologia, sempre se afere entre 2º e 3º mês. O ozônio, na trico, a gente consegue da 2ª para 3ª semana fazer a primeira aferição de resultado positivo. Então é rápido.
A gente toma de novo cuidado para falar que é prática integrativa complementar, porque é o que está inclusive na lei, né? Não é usar imunoterapia, substituir, mas a estética eletiva. E também não é algo que a gente possa usar sem conhecimento, né? Então, cada um tem que usar dentro da sua área de atuação, porque justamente por ser complementar e integrativo, ele integra com o quê? Com outros tratamentos. Em algumas situações, ele pode ser único, mas quem vai saber isso é o profissional que conhece do assunto, né? Então, não é algo que a população consiga fazer reforçar, porque todo mundo acha que basta fazer ozônio. Não, eu sei fazer ozônio fácil, eu sei fazer ozônio para as modelagens corporais, mas eu não sei tratar feridas complexas, eu não sei como que daí eu vou colocar isso numa periodontia avançada. Hérnia de disco, cada um. Porque existem particularidades de cada situação, né? Conhecimentos técnicos específicos. O ozônio pode ser um só. E eu até corrijo com os meus alunos. Aprendam isso. O ozônio não é uma técnica, pessoal. O ozônio é uma linha de tratamento. Como assim uma linha? Eu faço até o paralelo. Se eu for num nutrólogo, o tratamento que ele vai realizar é um tratamento nutrológico? Não sei. Ele pode fazer prescrição de dietoterapia, ele pode fazer, às vezes, reposição hormonal, ele pode fazer aplicação de mesclas, as chamadas enzimas na região local. Detoxificação. Ele usou de técnicas dentro da especialidade. Então, o ozônio é a especialidade que precisa de técnicas. E a técnica específica é o especialista dentro da sua especialidade que vai saber trabalhar. Com certeza, isso é algo que a gente tem que ter bastante consciência. Sim. E em outras intercorrências, você tem alguma experiência? Fibroses, pitose, nódulos, tem aplicabilidade? Tem. 29 de dezembro, eu estava dando um plantão de emergencial da clínica, nem era paciente meu, pessoal. Nódulo, adivinha? Bioestimulador. Nódulo doloroso, tava super rubofaciado. Vamos dar uma acalmada. É uma sessão, não é um tratamento. Reversão pitótica, conseguimos resultados positivos, sim. Eu sempre falo para o meu paciente que o ideal é começar com o ozônio, terminar com a toxina, mas se eventualmente dá um problema, a gente vem de novo com esse ozônio para conseguir complementar. E desde que eu coloquei ele na minha harmonização facial, eu mudei muita coisa. Porque eu não uso tanto material reticulado quanto usava antes, porque ele é um firmador de pele. Eu não preciso de tanto bioestimulador, porque ele é um bioestimulador. Tanto é que uma das publicações que saiu no ano passado foi aferindo justamente o efeito bioestimulador dele no tratamento da face. Sim. Seja em monoterapia ou em associação. Então eu trabalhei em associação com toxina, trabalhei em associação com peeling, trabalhei em associação com jato de plasma. E os resultados foram incríveis. É uma técnica biológica, então ela pode ser associada com qualquer outra, né? No momento certo você pode associar. Bom, queria agradecer imensamente a sua participação. Não sei se tinha mais alguma coisa. Eu tenho resultados para mostrar para o pessoal. Então vamos mostrar. É que eu acabei de receber ali o aviso que deu o tempo. Pra quem nunca viu. Vamos dar um extra aí. Extra, né? Para quem nunca viu a técnica, pessoal, isso daqui é o laser subdérmico. Então a gente acessa direto o tecido para fazer as associações. E eu consigo então trabalhar com ele gerando firmeza ou tirando. E o ozônio sendo essa pegada de complementar, então, o que a gente vai ter. Porque, ó, o laser vai ser passado, vai ser tratado, estou entregando energia. Feita a entrega de energia depois, eu vou trabalhar com ele, ó, múltiplas regiões faciais. Nesse caso aqui, você está fazendo com qual objetivo, nesse caso? Aqui, delinear a mandíbula. Aqui, esse paciente ele é poliqueixoso da região periorbicular dele. Certo. Aquela estava reclamando da cárie lacrimal e da inversão labial junto com o suco naso. Então, como eu tenho um laser aqui que trabalha dentro de um perfil que não é térmico, até nas regiões de risco das outras metodologias eu consigo trabalhar uma glabela, uma comissura labial, um suco nasogeniano. Então são resultados que a gente vê isso daqui. Essa paciente está com 15 dias, essa paciente está com 1 mês.
Nem com metodologias dos biomateriais tradicionais eu consegui isso daqui tão rápido. Sim, e de uma forma natural, né? E daí o ozônio, querendo ou não, eu vou ter a minha estratégia clínica, porque eu vou ter o meu preparo de pele, higienização, eu vou ter, como vai ter pertuito, né? Eu vou ter para pós-pertuito o meu olhinho e o regenerador para fechar mais rápido e evitar a contaminação. Perfeito. Antes de ir embora, vamos colocar lá o seu hidratante global e o seu otológico. Você sempre faz essas técnicas? Sempre. E finalização de pertuito tem que ter bastante cuidado, porque além de orientar o paciente, claro, com os cuidados, o óleo já sai dali protegido, né, contra qualquer micro-organismo. E ele tem compatibilidade, porque se eu posso colocar numa escara que é um tecido aberto, o pertuito é um tecido aberto. Então a gente já sabe que é seguro adentrar um pouco do pertuito com óleo. Isso aumenta o perfil séptico. Eu não vou colocar clorexidina, que a gente sabe que atrapalha o processo aí de produção do nosso fibroblasto. Tem que colocar alguém que estimula, seja aqui ou seja em casa. Em casa, geralmente, eu peço mais para ele usar o regenerador, se necessário. Certo. Se não, vai para a linha cosmética. Manda fazer a higienização, mantém a boa hidratação. Mantém, já que o foco é colágeno, uma fonte de vitamina C produtiva. Então, são os kits que a gente coloca dentro do universo clínico e no complementar do que a gente possa colocar aí para esse nosso paciente também continuar fazendo o tratamento no home care. Porque o home care, nesse caso, vai tanto, né, prevenir, quanto já eventualmente iniciar, tratar. Se há algum início ali, ele já nem vai deixar, né? Não vai, inclusive nem manchar. Então, eu queria só, assim, agradecer o espaço para mostrar a viabilidade dessa associação inteligente. Convidar vocês, pessoal, a conhecer um pouquinho mais da metodologia. Então, aqui nossas redes sociais, tá certo? O QR Code cai direto pro pessoal lá do nosso comercial. Estamos com a ação para CIOSP, né? Coisas especiais. Quer entender um pouquinho de formação em ozonoterapia, formação em laser, como fazer essas técnicas associadas? Manda um oi pra gente que a gente passa tudo. Eu ia dizer, para quem quiser saber mais, as redes sociais, né? Você é muito ativo nas redes sociais, então acompanhe Rafael nas redes sociais, que ele sempre responde, tem muito conteúdo e tem casos novos sempre trazendo, né, novas novidades da área, então é muito legal estar te acompanhando. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui e nos vemos em breve. Obrigado. Tchau, pessoal.